Hey, hello everybody, how are you doing? Ellison aqui mais uma vez e hoje a gente vai falar de mais um vídeo, a gente vai fazer o react de mais um vídeo. O título é Como Melhorar o Seu Inglês Meia Boca, com o professor Mairo Vergara, e o canal aqui é o Cortes do Flow Oficial. Para quem gosta desses vídeos onde a gente vai fazendo react, a gente vai conversando um pouquinho sobre inglês, sobre técnicas, eu vou dando a minha opinião, se eu gosto, se eu não gosto, eu sempre falo, deixo claro aqui, independente de quem que é a pessoa, gosto de ser honesto com vocês, com as coisas que eu acredito, com as coisas que são mais, do meu ponto de vista, sensatas quando a gente está falando de aprender inglês. Então deixa o seu like aí se você gosta desse tipo de vídeo. Se você quiser participar da nossa plataforma de imersão por um preço assim, ó, democraticamente justo, eu diria que quase de graça, primeiro link aqui da descrição. Se você quiser algum tipo de mentoria, entender onde está o seu nível de inglês hoje, como é que está o seu nível de inglês hoje, o que você pode fazer para melhorar, o que talvez você venha fazendo errado, como que você pode fazer para acelerar um pouco esse processo ou ter mais eficiência nesse processo, ou então se você está procurando aulas particulares mesmo, aqui embaixo você encontra também o contato, você fala direto comigo. Então vamos lá, sem enrolação, let's get started. Aí hoje tem a parte da fala também. Hoje eu acredito que tem que estudar, fazer imersão pra caralho, até você... Eu sou meio radical, assim. Se o cara chega pra mim, preciso aprender inglês, não sei o que, eu já pergunto, você consegue ler um livro? Não. Você consegue... E quando o cara quer aprender, ele sempre quer aprender a falar inglês. Esse tempo entrou em contato comigo, um maluco assim meio famosinho, mandou uma mensagem, preciso aprender inglês. E quando o cara quer aprender inglês, é sempre pra ontem, né? Por quê? Porque no final do ano eu vou pra... É incrível como isso é verdade, né, cara? É sempre assim, dificilmente alguém vem assim, fala com os vídeos. As pessoas têm uma, de maneira geral, sempre generalizando, né? As pessoas têm uma ideia meio errada do que é aprender inglês, principalmente se ela nunca teve contato com aprender alguma coisa que precisa de um certo tempo para você conseguir internalizar, memorizar e colocar aquilo ali na sua cabeça de maneira sólida, né? Que é o caso de aprender uma língua. Se você for fazer uma faculdade, é uma coisa mais ou menos parecida. Você não fica 5 anos lá para você ter um conhecimento base muito bom para você começar a sua profissão. É uma coisa mais ou menos parecida. Você precisa solidificar muito bem vários tipos de conhecimento para você conseguir aprender uma língua. E a pessoa sempre vem assim numa pressa, tipo, final de ano eu tenho alguma coisa, daqui 5 meses eu tenho alguma coisa. E eu digo isso só porque é engraçado como as pessoas têm essa visão errada de o que é aprender uma língua de verdade, né? Mas enfim, vamos continuar aí. Pra Austrália e participar de não sei o que. Pô, justo pra Austrália? Pra Austrália. Lá tá fudido, e eu preciso Austrália é embaçado, viu? falar inglês. E aí mas deixa eu fazer uma análise primeiro. Tu consegue ler um livro em inglês? Não. Tu consegue ver um vídeo no YouTube, assim, um podcast, sei lá, em inglês? Também não. Falei, como é que tu quer falar uma língua que você nem entende? Não vai rolar. E aí... Então, isso aí é um ponto também que as pessoas tendem a entender pouco, né? Porque elas querem focar na fala de alguma maneira. Mas elas não entendem que para a gente conseguir praticar a fala, ou focar na fala que seja, né? Fazer aulas focadas na fala, você precisa de um certo repertório. Você precisa ter aquele conhecimento de alguma forma. E aí, durante as aulas, você vai começando a usar esse conhecimento que você já tem, você já adquiriu previamente, e aos poucos você vai meio que, qual que é a palavra? Solidificando esse conhecimento através dessa atividade que é a fala, que é uma atividade psicomotora diferente de você simplesmente adquirir um conhecimento, né? Você tem, por exemplo, algumas palavras que você conhece passivamente, ou seja, você lê ou você ouve, você consegue identificar, mas ela não é tão parte, talvez, do seu vocabulário mais ativo. O que isso quer dizer, no final das contas, é que você tende a usar pouco essa palavra na sua fala, né? Então, você pratica pouco a fala, ou você se força, você não se força o suficiente a praticar a fala, para você começar a ativar, vamos colocar entre várias aspas aqui, né, este conhecimento. Mas para praticar fala, você precisa ter esse conhecimento prévio de alguma maneira. Então, por isso que no Inglês 360 a gente sempre diz que você precisa ter muita imersão. Ou seja, você precisa ter muito contato com o inglês, você precisa ouvir muito inglês, você precisa ler muito inglês, você precisa ter esse contato o tempo inteiro para que você adquira esse conhecimento, esse background, para que você comece a falar aos poucos, usar e ativando, sempre colocando em aspas, né, o seu inglês. Aí o cara começou a mandar uns áudios em inglês pra mim.
né? E eu entendi o que ele falava. Eu conseguia falar umas paradas, conseguia se comunicar. E aí eu falei, não, teu problema não é comunicação, entendeu? Teu problema não é que tu consegue até falar, só que tu vai... Porque o cara que fala ali um pouquinho, enquanto ele não lê mais, entender mais, a fala dele vai ficar sempre travada naquilo Ele precisa de repertório. Precisa de repertório, tipo assim, o que tu entende, o que tu lê, vai ser o quão... Vai definir o teu potencial pra falar. Já tá dentro da sua cabeça. Aí a fala só vai puxar pra fora. Foi isso que aconteceu comigo também. Por isso que eu te falei que eu peguei pra ler esses livros aí, nada a ver. Peça de Shakespeare, tá ligado? E aí vai entrando. Vai pegar peça de Shakespeare, bicho, pô, em português já é complicado, você imagina em inglês. E aí aquelas palavras ali vão entrando, isso aí. E não vai embora, você não esquece. É verdade. Não esquece. Até porque assim, eu precisei fazer um esforço extra pra saber o que aquela palavra significa. E aí que era o quê? Que era ir na porra do dicionário, falando de 2001, 2002. Ir na porra do dicionário, ver que... Então, quando eu ainda envolvi, assim, eu queria entender aquilo ali e eu ainda envolvi o esforço pra de fato entender aquilo ali e aí fudeu, não vai embora mais mesmo. E aí eu lembro que esse cara mandava os áudios pra mim, né? E aí uma hora eu mandei um áudio em inglês pra ele. E aí ele não entendeu o que eu falei. E aí eu falei, tá vendo? Não adianta, tu vai chegar lá na Austrália, lá... Porque a galera na Austrália, especificamente, ele tá fudido. E a galera tem essa ideia do falar, né? Cara, falar... que se tu parar pra pensar assim... Tu tá no Brasil, a maioria das pessoas... Poucas pessoas realmente têm necessidade de falar. Qual que vai ser o ganho real do inglês na tua vida? Tu ler e entender tudo. É isso que vai, tipo assim... O cara eu quero melhorar na carreira, não sei o quê. Cara, você precisa conseguir ler livro da sua área. Você precisa conseguir ver palestra, ver podcast. Se você quiser realmente ganhar mais conhecimento profissional, eu acho que essas duas habilidades são realmente essenciais, né? Você entender muito, ou seja, você conseguir escutar muito inglês e você conseguir ler muito inglês, né? Isso aí vai realmente te dar acesso a outros tipos de conteúdo. Você vai conseguir, por exemplo, fazer pesquisas no YouTube em inglês e você vai conseguir ver vídeos de pessoas falando inglês sobre aquele tema, né, que sai um pouco da bolha do português e, no final das contas, você tem muito mais conteúdo em inglês do que em português, né? Livros, existem muitos livros que você não encontra a versão em português do livro, só a versão em inglês, né? Então, isso tudo realmente vai te ajudar a crescer profissionalmente, a ganhar conhecimento a mais na sua carreira. Mas existem a outra parte, o outro lado da moeda, que é pessoas que realmente precisam do inglês profissionalmente, precisam falar, precisam se comunicar, vão usar para reuniões de negócios, vão usar para se comunicar com o seu time, né? Quando você, por exemplo, é um programador, você está sempre ali se comunicando com o time, você vai precisar usar o inglês o tempo inteiro. Então, tem outros casos também, né? Mas eu acho que eu concordo com ele que a maioria das pessoas vão se beneficiar muito mais pela leitura e entender, né? De fora, os malucos de fora conversando, isso aí é tudo vocabulário ouvido. O falar vai acontecer. Se tu entende bem, lê bem, e tu for para os Estados Unidos fazer faculdade e ficar lá tendo que falar, em 3 meses tudo isso que você entende e lê vai vir à tona, vai sair da sua cabeça, vem. Porque aí tu tá na situação. Mas não adianta, tem muita galera, não, eu preciso falar, eu preciso fazer aula de conversação. Aí o cara fica 3 anos na aula de conversação, 2 vezes por semana e... sai do básico 1 por 2. Bom, na minha opinião, a aula de conversação é pra você... você já sabe inglês, na verdade. Você tá indo ali pra botar pra fora. Pra ativar. Fora. Tem um termo que os caras usam que é ativar. Tipo assim, o Shakespeare que você leu tá na sua cabeça. Só que aí você... É normal, você consegue... Você bate o olho no negócio e você lê. Mas se você tentasse falar, às vezes você não lembra como é que fala, né? Uhum. O termo do ativar vem, acho que do vocabulário ativo e vocabulário passivo, né? O vocabulário passivo... aquele que a gente consegue identificar através da leitura e quando você assiste, você ouve alguma coisa, né? Mas na hora de falar é aquele vocabulário que você não tem muito domínio ainda, ou talvez nem use, né? Então você precisa começar a forçar esse vocabulário a sair através da sua fala para que você transforme esse vocabulário passivo num vocabulário ativo. Acho que talvez por isso o termo ativar. E aí você tem que ativar isso aí. E aí a conversação é isso, a prática é para ativar. Você vai treinando, vai ativando. O inglês ainda tem um problema adicional, na minha opinião, que vamos lá, se você... Eu entendo até a pira do cara que ele quer falar, que ele tá preocupado com isso. Porque quando você lê... É que ninguém vê, né? Não dá pra ver, tu não consegue... O cara que lê... Tipo assim, sei lá... Tu só vê o cara falando. O que dá pra medir é o cara falando. Tu consegue medir o quanto o cara lê, o cara entende. Mas o lance é que assim... vamos lá, eu conseguia... Me desse um texto em inglês, lá no começo...
eu conseguia entender aquilo que estava escrito ali, porque eu conhecia aquelas palavras ali na sua forma escrita. Mas eu tenho um exemplo que eu me lembro muito claramente, que eu no começo eu falava soldier, tá ligado? Soldier. Mas assim, porque eu sabia que aquele grupo de letras ali juntinho significava soldado. Eu não sabia como falava aquela porra, tá ligado? Então eu consigo entender o cara que ele entra numa pira de putz, cara, eu preciso falar, eu preciso... É que hoje é muito mais fácil. Hoje você consegue... Hoje tem conteúdo infinito. Em inglês. Valeu. Né? Então você consegue, de fato... Você pode botar a porra de um robô no Google Tradutor pra ler um texto X que você quer saber como pronunciar uma palavra ali. Né? Então, cara, e às vezes é difícil diferenciar quando é um robô e quando é um humano, cara. De tão bom que já tá, assim, o text-to-speech, né? Text-to-speech é texto para fala, texto para discurso. Então, você bota um texto ali e você... o robô fala pra você, né? Tem um que é muito bom. Bom, você pode até pedir pro próprio ChatGPT fazer isso pra você, né? Ou outras inteligências artificiais, o Grok, como é que é o nome? Gemini da Microsoft, acho que é, né? Mas tem um que é muito bom, gosto de usar, que é o... Putz, esqueci o nome. Já vai vir e eu já menciono aí. Hoje é muito... pra quem de fato quer essa imersão, pra quem de fato quer... Sim. Cara, já faz um tempinho que dá pra fazer. Sim, aprender essa porra, meu irmão. Hoje o mundo é muito favorável nesse sentido. Mas tem aquilo que você falou do cara querer. Porque eu noto que tem gente que não tem... Meio que parece que não tem interesse em nada, entendeu? Sei lá, o cara não vê nada. Isso é uma coisa que a gente percebe muito, tá? E é muito comum as pessoas quererem começar com uma garra muito grande, né? A gente vê isso porque a gente consegue ter algum tipo de... A gente consegue mensurar um pouquinho os dados de quando a pessoa começa a fazer, por exemplo, lá no inglês 360. Ela geralmente começa num pique muito alto e aí tende a diminuir. Algumas estabilizam, algumas diminuem, algumas pessoas param. Então isso acontece com muita frequência, você tá com essa vontade, é muito comum no final de ano, né? Convenhamos, você provavelmente conhece isso daí, né? Em inglês a gente chama de New Year's Resolutions, né? Resoluções de final de ano, aquelas promessas que a gente faz, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, até você começa, e aí ao longo do ano você vai desanimando, você para de muitas coisas, desiste, né? Isso é muito comum. Porque, no final das contas, aprender inglês é uma coisa que realmente vai levar um certo tempo para você fazer, e o mais importante não é a energia que você deposita no início, mas é a constância. Então, se desde o início você entender que você vai precisar ser constante por um longo período de tempo, talvez essa grande animação, porque você quer ver o resultado muito rápido, né? Então você deposita bastante energia, talvez até você comece estudando aí 1, 2 horas por dia, e aí você começa a ver que não é tão fácil você ter o resultado, pelo menos através da fala, né? Demora aí seus 3, 4, 5 meses para que você comece a ter uma faísquinha de resultado legal para você olhar para trás e falar, tive uma evolução aqui, né? Para você perceber, para aquilo ali ser, para que você consiga ver aquele resultado, que é legal ver o resultado, né? Então, se você entender que o mais importante é a constância, talvez é mais fácil de você não desanimar ao longo do caminho. Porque você vai estudar 3 meses, você não vai estar falando pelos cotovelos. Você vai ter uma certa melhora, você vai conseguir identificar mais palavras, você vai conseguir entender um pouco mais de palavras, mas você ainda vai ter um longo caminho pela frente. Então, é a constância, aquele pouquinho feito todos os dias. Se você quiser mais velocidade, daí você vai ter que ter uma quantidade considerável feitas todos os dias. 1 hora, 2, 3 horas de estudo por dia para você ter um resultado realmente rápido. Né? Então, entender que a constância é mais importante nesse processo de aprender inglês, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Você conseguir entender isso. Porque se você começar com aquela energia, vou estudar, aí vai dar assim os seus 1 mês, 2 meses, você não vai ver um resultado muito grande, você vai começar a desanimar, se você é uma pessoa movida por resultado principalmente, né, você vai começar a desanimar e aí você acaba parando, ou desleixando, ou ficando muito, sabe, é complicado, então isso aí é um ponto interessante. Tempo, né, Mairo? Não, mas hoje assim, a gente quer só passar o próximo. Sei lá, o cara não vê nada. Leva tempo, né, Mairo? Não, mas hoje assim, a gente quer só passar o próximo, foda-se. É tipo isso, entendeu? Então o cara não quer ver não quer sentar ali e ver o Joe Rogan, ver um vídeo do assunto interessante. E sei lá. Pô, o Joe Rogan é sensacional. Foi um dos podcasts, assim, que acho que mais ajudou a esculpir o meu inglês, né? Depois que eu já tava num nívelzinho um pouco mais interessante, ali
botando o pezinho no avançado, escutar Joe Rogan, Joey Rogan. Ele é um podcaster famoso dos Estados Unidos, é um carecão assim, né? E assim, eu acho que tem mais de 3.000 episódios no podcast dele, assim, várias pessoas famosas que já foram lá, desde presidentes até, sabe, músicos, e, enfim, assim, se você botar Joe Rogan e uma pessoa que você gosta, grandes são as chances de essa pessoa já ter ido lá no Joe Rogan, né? Joe Rogan, não sei, Donald Trump, Joe Rogan, sei lá, fala o nome de uma banda, ou o nome de um cantor famoso, pode ser que essa pessoa já foi lá. Então, é legal, porque você pode ir lá e você pode ver uma entrevista de uma pessoa que você gosta, ou de um assunto que você gosta, com certeza eles já falaram desse assunto lá. E assim, podcasts grandes, você bota assim um fonezinho de ouvido e vai trabalhar, vai pegar o ônibus, vai pra academia, você fica escutando aquilo ali, ó, cara, isso aí é sensacional, faça isso, escute muitos podcasts, escute muito, e Joe Rogan é uma opção sensacional. A galera que aprende inglês tem isso, o cara quer ver, eu quero ver essa porra desse desenho japonês e a legenda só em inglês, então vou ver, ou sei lá. Jogar videogame na nossa época, a gente queria jogar, queria fazer a parada. E só tinha a língua era o meio pra parar. A língua era só o meio. Só que a gente fazia aquilo lá. E a galera que, em geral, não aprende, por mais que faça aula, não adianta comprar o curso do Mário Vergara. Se você não ficar na sua casa, vendo, lendo, fazendo as coisas, não adianta. Desiste. É isso, exatamente. É tão bom ver uma pessoa sensata falando, né? E assim, eu tenho um apreço pelo professor Mário Vergara, foi um dos professores que começou a me ensinar e fazer eu entender como é que funciona o aprendizado de inglês, né, para que você realmente tenha uma eficiência, como é que você adquire vocabulário, hábitos que você precisa ter durante o seu estudo. Então, foi um professor que me ajudou muito no começo, assim, e também é um seguidor aí de Stephen Krashen, que eu sei pelo método dele, né, você percebe que tem muitos elementos aí do tipo de teoria que o Krashen sempre pregou. Né? Krashen é um linguista, acho que a gente já falou um pouquinho dele aqui, a gente não vai se adentrar aqui nisso aqui, né? Mas é bom, né, ver uma pessoa sensata falando assim, dá uma alegria. Isso, não vai aprender, não tem como. Né? Então e aquilo que eu falei, se você o que ele falou aqui? Aquilo lá. E a galera que, em geral, não aprende, por mais que faça aula, não adianta comprar o curso do Mário Vergara. Se você não ficar na sua casa, vendo, lendo, fazendo as coisas, não adianta, desiste, não vai aprender, não tem como. Então e aquilo. É isso aí, não tem como. Você precisa estar em contato assim gigantesco com o inglês de todas as formas possíveis. Enjoou de um tipo de método, vai para outro. Enjoou de leitura, vai assistir podcast. Enjoou de podcast, vai assistir uma série. Você tem que encontrar maneiras de, pelo menos, ter um pouquinho de felicidade enquanto você está estudando ou em contato, né? Quando você vai entrando nos níveis intermediários, vai ficando mais legal, porque daí você pode realmente se expor a muitas coisas em inglês e você está fazendo esse estudo. Né? No começo é um pouquinho mais chato, você vai ter que garimpar textos, né? Você vai ter que ficar ali se esforçando para memorizar vocabulário, ler muitas coisas de nível um pouco mais básico, vai ficar fazendo tradução o tempo inteiro, mas quando você vai colocando um pezinho no intermediário, vai ficando muito legal, porque daí o estudar vai se tornar basicamente você assistir uma série. Você assistir um podcast inteiro, isso vai se tornar o seu estudo. Então, show de bola, tem muito pouco aqui o que adicionar, muito pouco o que discordar de um professor que eu acho muito bom. Espero que você tenha curtido aí esse vídeo. Não se esqueça os links aqui embaixo para o Inglês 360, nossa plataforma de imersão, onde a gente vai te ensinar boas técnicas, vai te dar muitos e muitos bons conteúdos, né? Mais de 400 e sei lá, 20 aulas já tem lá dentro. Uma plataforma muito grande para você se expor ao inglês, desde o nível 0 até você conseguir realmente engatilhar e deixar o seu inglês bacana. Lá dentro do Inglês 360 você vai encontrar ferramentas para melhorar e também o contato aqui embaixo para consultoria ou para aulas particulares. Você fala direto comigo lá. A gente se vê num próximo episódio e peace out.